Oi, iluminados, como vocês estão? Eu estou de volta com mais um vídeo sobre esoterismo e ocultismo. Se este é o seu primeiro contato com o meu canal, é um prazer enorme receber você aqui. Eu sou a Gisele, este é o meu canal Gividal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está sempre aqui comigo, quem é a primeira vez, todos os meus inscritos mais que abençoados, quem não é inscrito, mas gosta de assistir os meus vídeos, enfim, sejam todos muito bem-vindos, ok? Hoje eu vou conversar com vocês sobre lugares mágicos ou sagrados. Alguns lugares ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, são conhecidos por emitirem uma energia forte, tanto para o bem quanto para o mal. Alguns desses lugares emitem vibrações de cura, outros emitem vibrações de paz, outros nos conectam com o plano superior. Alguns desses lugares, as pessoas, assim, de uma forma geral, nem precisam ter poderes mediúnicos, tá? Tem medo de chegar perto. Você já se sentiu assim? Com medo de chegar perto de um determinado lugar, ou não querer ir na casa de uma determinada pessoa? Porque a sua frequência, não a sua, a frequência daquele local é extremamente negativa, é uma frequência densa. A gente tem essa percepção, a gente consegue notar isso. Todos esses lugares que vibram tanto positivamente quanto negativamente possuem um ponto em comum. São ricos em histórias sobre fatos que ocorreram nesses locais. Por isso, possuem a vibração emitida no local, boa ou ruim. Como são lugares com muitas informações, hoje eu vou conversar com vocês sobre apenas duas construções que são assim consideradas, né? Uma com vibrações positivas e o outro com vibrações negativas, considerado inclusive amaldiçoado ou então até mesmo assombrado. Vamos começar pelo lugar com boas vibrações, conhecido mundialmente, que é Stonehenge. Esse monumento, gente, está localizado no condado de Wiltshire, na planície de Salisbury, na Inglaterra. Stonehenge é uma estrutura formada por pedras. Algumas dessas pedras chegam a ter 5 metros de altura, pesam cerca de 5 toneladas. É muito grande, né? Estudos arqueológicos mostram que Stonehenge foi construída em 3 períodos distintos. O período 1, que é assim que eles nomearam, período 1, período 2 e período 3. O período 1 da construção de Stonehenge ocorreu aproximadamente a partir do ano 3100 a.C. Nesta primeira fase de construção, o monumento Stonehenge, como conhecemos hoje, ele não existia. O local ele era formado por uma vala simples, circular, com 97 metros e 54 centímetros de diâmetro e uma única entrada. Através de descobertas arqueológicas, os pesquisadores concluíram que dentro desse círculo havia um banco de pedras e um santuário de madeira. Escavações realizadas no local encontraram 56 furos externos ao redor do perímetro desse círculo, com restos humanos cremados. Os arqueólogos, após observarem a construção, verificaram que o círculo, ou seja, a vala circular, estava alinhada com o pôr do sol do último dia do inverno e com as fases da lua. Então, a construção, em forma de círculo, ela estava alinhada com o dia para o ritual de solstício de inverno, conhecido no paganismo como ritual de Yule. Não era conhecido assim naquela época, tá? O solstício, gente, é o nome dado ao dia em que o Sol permanece durante a maior parte do tempo, naquele dia específico, perto da linha do Equador. A luz solar, no solstício, ela é refletida com maior intensidade, ou no hemisfério norte ou no hemisfério sul, ok?
O período 2 de construção de Stonehenge ocorreu aproximadamente a partir do ano 2150 a.C. Nesta fase, teria ocorrido o alargamento da entrada do círculo. E, dentro do círculo original, construíram mais 2 círculos formados por pedras com matiz azulado. Também ocorreu a construção de uma avenida de entrada, com valas paralelas, que eram alinhadas ao sol nascente do primeiro dia do verão. Então, essa avenida de valas tinha o propósito de marcar o solstício de verão, com o ritual de Lita, comemorando a força e o poder do sol. No período 2 da construção de Stonehenge, ao redor da vala original, foi erguido um círculo externo com 35 pedras azuis, que pesavam toneladas. Os arqueólogos descobriram que as pedras azuis, cada uma com 4 toneladas, aproximadamente, foram extraídas das montanhas de Gales, que fica a 24 quilômetros ao norte de Stonehenge. Isso é bem distante, para uma época que não existia caminhão para transportar essas pedras. O período 3 teve início mais ou menos a partir do ano 2075 a.C. As pedras que vieram das montanhas de Gales, aquelas pedras de coloração azul, nessa época, no período 3, elas foram derrubadas. No lugar das pedras azuis, foram colocadas pedras megalíticas. Pedras megalíticas são pedras de grandes dimensões. Essas pedras megalíticas são as mesmas que estão até hoje no local. E quando passa na TV, ou quem já foi lá, teve a oportunidade de ver de perto. As pedras que vemos hoje em dia em Stonehenge teriam aproximadamente 5 metros e 49 centímetros de altura, com 25 toneladas cada uma. Essas pedras foram transportadas do norte até o local de Stonehenge por 19 quilômetros. Tudo isso é um grande mistério, porque isso foi no período pré-histórico. Stonehenge é uma estrutura considerada como original do período pré-histórico. Através de estudos, os pesquisadores concluíram que entre os anos de 1500 a.C. e 1100 a.C., cerca de 60 pedras azuis foram restauradas e erguidas, formando um círculo interno. Outras 19 pedras também foram erguidas dentro do círculo e dispostas em forma de ferradura. Atualmente, as teorias apontam que a construção de Stonehenge tinha como objetivo observações astronômicas e atividades religiosas. O fato é que, no dia 21 de junho, o Sol nasce em perfeita exatidão com a pedra principal do monumento, o fantástico. Em escritos medievais, Stonehenge era citada como a dança dos gigantes. John Aubrey, no início do século XVII, foi o primeiro a associar Stonehenge, bem como outras estruturas megalíticas europeias, aos antigos druidas. A informação obtida a respeito dos druidas é que seu aparecimento na Grã-Bretanha ocorreu após o ano 300 a.C., ou seja, mais de 1.500 anos após a colocação dos últimos círculos de pedra. Então, teoricamente, não foram os druidas que colocaram aquelas pedras lá, mas eles utilizavam o local para fins religiosos. Uma das teorias sobre a construção de Stonehenge aponta que esse monumento pré-histórico, com certeza o mais famoso no mundo, pode ter sido um centro de cura há mais de 4.500 anos. Um outro grupo de estudos, da University College London, apresentou uma nova teoria de que o surgimento de Stonehenge está associado a um cemitério para famílias de elite,
por volta do ano 3000 a.C. Existe uma área de estudo chamada arqueoastronomia. Arqueoastronomia, que é um ramo dedicado ao conhecimento astronômico de civilizações da antiguidade. Esse ramo de estudo ele foi criado pelo professor Alexander Thom e pelo astrônomo Gerald Hawkins. Através desse campo de pesquisa, os fundadores, Thom e Hawkins, associaram não só Stonehenge, mas também outros círculos de pedras e outros tipos de estruturas megalíticas aos alinhamentos astronômicos importantes na época em que os monumentos foram erguidos. As evidências encontradas por Thom e Hawkins sugerem que essas estruturas eram usadas como observatórios astronômicos. Isso é fantástico. Há 4.500 anos atrás, há 3.000 anos, há 4.500 anos atrás, não, há 3.000 anos antes de Cristo, isso dá mais de 5.000 anos atualmente, Isso é fantástico. Através dos estudos de arqueoastronomia, os pesquisadores ressaltaram a incrível capacidade matemática desses povos da antiguidade, bem como a sofisticação da engenharia desenvolvida pelos europeus primitivos, antes das culturas egípcia e mesopotâmica, que são muito conhecidas por esses dois atributos, por conhecerem muito de matemática e por serem muito sofisticados para a época em engenharia. Ou seja, vamos parar para pensar. Antes da criação daquele famoso teorema criado por Pitágoras, que é o Teorema de Pitágoras, os construtores de Stonehenge já possuíam conhecimentos como o conceito e o valor de π em seus círculos de pedra. Os arqueólogos encontraram um outro monumento a cerca de 2 quilômetros de Stonehenge. O local já havia sido identificado como uma vila neolítica. A nova descoberta inclui nessa vila pelo menos 20 poços, com mais de 10 metros de diâmetro e 5 metros de profundidade, que juntos formam um círculo, com mais de 2 quilômetros de diâmetro. Ao que tudo indica, os poços foram escavados há 4.500 anos, com a possibilidade de estarem marcando os arredores de uma região sagrada, ou ainda os limites ao redor de um monumento circular, conhecido como o Range de Durrington Walls. Bem bacana, né? Uma nova teoria sobre o surgimento de Stonehenge tem como objeto suas propriedades acústicas. A pesquisa é conduzida pelo professor e pesquisador de acústica Trevor Fox, da Universidade de Salford, em Manchester, no Reino Unido. De acordo com Trevor Fox, agora eu vou falar palavras dele, ok? A acústica dos lugares influencia a forma como eles são utilizados. Por isso, compreender os sons de um local pré-histórico é uma parte importante da arqueologia. Assim, o professor Trevor Fox, através de suas pesquisas, descobriu que Stonehenge pode ter sido utilizada como uma câmara de eco gigante, onde eram amplificados os sons produzidos dentro do círculo para as pessoas que estavam dentro da estrutura e como obstrutor de ruídos, de sons para os demais que estavam do lado de fora. Isso é fantástico, é sensacional. Assim, com as pesquisas, o professor Fox concluiu, em um primeiro momento, que Stonehenge seria uma espécie de templo, onde eram realizados rituais. Bem legal, não é? É por tudo isso que muitas pessoas vão até Stonehenge para comemorar os solstícios e também os equinócios, para receber toda aquela energia daquele local. Por toda a
a sua história, tá? Eu acredito que Stonehenge é um local de frequências muito elevadas, porque basicamente a maior parte das teorias colocam Stonehenge como um local que foi criado para práticas religiosas, para cura. Então é um local com vibrações muito boas. Agora, gente, eu escolhi um dos lugares conhecidos como um dos mais assustadores do mundo, ou pelo menos de Veneza, tá? Eu estou falando do edifício do século XV, construído na Itália por ordem de Giovanni Dario, ou Dario, conhecido como Cadário. Giovanni Dario foi um homem importante na sua época. Ele atuava como comerciante, notário da chancelaria ducal, secretário ducal e recebeu o título de Salvador da Pátria quando conseguiu negociar um acordo de paz com os turcos, com os otomanos, em 1479. Iluminados, chancelaria seria o Ministério das Relações Exteriores ou dos negócios com outros países, ou seja, Ministério dos Negócios Estrangeiros, vamos dizer assim. Giovanni Dario encomendou o palácio ao arquiteto Pietro Lombardo para ser usado como dote de sua filha Marieta no seu casamento com Vincenzo Bárbaro, ou Barbaro. Eu vou falar como a gente falaria aportuguesado, ok? Porque é complicado, esses nomes são bem complicados. A maldição dessa casa consiste na crença de que seus donos estão destinados a falirem, ficarem na ruína mesmo, tá? Ou morrerem jovens e de forma violenta, ou então falirem e morrerem jovens e de forma violenta. É uma história, vocês vão ver. O Palazzo Veneziano está localizado no número 353 do distrito de Dorso Duro, com vista direta para o Grande Canal. Cadário é considerado um dos edifícios mais característicos de Veneza, que possui toda aquela estrutura veneziana. Para vocês terem uma ideia da importância dessa mansão, o pintor Claude Monet usou o palácio como tema em uma série de pinturas impressionistas. A parte da frente do edifício possui detalhes em mármore policromado e pedra da Istria. A parte de trás do palácio é pintada de vermelho, com vista para Campiello Bárbaro. A fama do edifício amaldiçoado foi conferida através de um artigo do jornal Gazetino de Veneza, nos anos 80. A lenda, gente, essa lenda em torno desse palácio, dessa mansão, ela é desprovida de evidências históricas, mas conta que Marieta teria cometido suicídio, começou por aí, tá? Após seu pai e seu marido, Vincenzo Bárbaro, terem entrado em colapso financeiro. Vincenzo Bárbaro, o genro de Giovanni Dario, teria sido assassinado a facadas. O filho do casal, que recebeu o nome do avô, ou seja, Giovanni, morreu em uma emboscada em Cândia, na ilha de Creta. Essas três supostas mortes, que ocorreram de forma violenta, causou grande sensação entre os cidadãos de Veneza, que mudaram a inscrição na fachada do palácio. Na fachada do palácio estava escrito Urbis Genius Joannis Darius, eu acho que é assim que se fala, que significa Giovanni Dario para o gênio da cidade. Mas os italianos teriam modificado a inscrição para Sub ruina insidiosa gênero, cujo significado é eu trago perto da ruína para quem viver embaixo desse telhado. Que coisa, né? Os descendentes de Bárbaro herdaram o palácio até o início do século XIX, momento em que ele saiu da família porque ele foi vendido para um comerciante armênio de pedras preciosas. Esse comerciante faliu após tomar posse da mansão, sendo obrigado a vender a construção por uma bagatela para um inglês.
Vamos lá. O inglês teve que revender o cadário 4 anos após a sua compra por não possuir dinheiro para a reforma. Um conde húngaro comprou a construção e revendeu a um rico irlandês, que o vendeu à condessa Maria Isabelle, e finalmente ela restaurou o palácio. A condessa morreu de uma grave doença. Cadário foi comprado depois por Charles Briggs, um bilionário americano. Após a compra, Briggs se viu forçado a fugir de Veneza em razão dos rumores de sua homossexualidade. Charles Briggs se refugiou no México, onde sua amante cometeu suicídio. Depois de bastante tempo sem proprietário, o tenor Mário Del Mônaco recebeu a proposta de comprar o cadário, mas ele recusou justamente em razão dos rumores sobre os proprietários anteriores e de que a casa seria amaldiçoada. Gente, esse foi inteligente, certo? O empresário do grupo de rock The Who, Christopher Keith Lambert, comprou o cadário porque se apaixonou pelo aspecto romântico e melancólico da construção. Após Keith se instalar no cadário, seu relacionamento com a banda acabou em razão do seu vício em drogas. As drogas também provocaram sua prisão por posse de substâncias entorpecentes, o que, por fim, favoreceu seu colapso financeiro. Keith Lambert, apesar de afirmar para todo mundo que não acreditava em maldições, contou para alguns amigos que não conseguia dormir no palácio e que passava as noites no quiosque dos gondoleiros do Hotel Ritz, que era vizinho à mansão, para, de acordo com as suas palavras, escapar dos fantasmas que o assombravam no palácio. Christopher Keith Lambert vendeu o cadário 3 anos antes de sua morte para um empresário veneziano, Fabrizio Ferrari, que foi morar na mansão com a sua irmã Nicoletta. Após a mudança, gente, é muita morte, muito desastre. Nicoletta morreu em um estranho acidente de carro, um acidente que não teve testemunhas. Depois de um curto período de tempo, Fabrizio Ferrari se envolveu em uma crise financeira e foi preso sob a acusação de espancar uma modelo. O financista Raul Gardini comprou o palácio no final dos anos 80. A intenção de Gardini era dar o cadário de presente para sua filha. Depois de vários problemas financeiros e o envolvimento de Gardini em um escândalo de corrupção, fraude, conivência com a política e os negócios italianos, que recebeu da imprensa o nome Tangentopoli ou Mãos Limpas, adivinhem o que aconteceu com Raul Gardini. Ele cometeu suicídio em 1993. Porém, as circunstâncias de sua morte nunca foram totalmente esclarecidas. Depois dessa morte, ninguém quis comprar a cadário. Woody Allen, no final dos anos 90, deu sinais de que possuía a intenção de comprar o palácio, mas desistiu da compra do imóvel. Que sorte, né? O baixista e cantor britânico John Entwistle morreu de ataque cardíaco em 2002, após alugar o cadário para passar férias em Veneza. Ele estava de férias e teve um infarto dentro do cadário. Atualmente, gente, uma empresa americana, representando um comprador desconhecido, cujo nome não se sabe, comprou o Palácio Cadário, que agora está em restauração. Por toda essa história, o Palácio Dário, ou Cadário, recebeu os apelidos de o Palácio da Morte, a Casa Sem Retorno, ou o Palácio Assombrado, levando a fama de um dos lugares mais assustadores de Veneza, talvez até do mundo. Como podemos ver, através das histórias dos lugares que eu citei hoje aqui para vocês, de acordo com que as pessoas que frequentavam esses locais emanavam,
De acordo com a energia delas, suas egrégoras foram sendo formadas ao longo dos anos. No primeiro local, Stonehenge, a egrégora surgiu das energias das pessoas que se reuniam naquele local, desde sua possível criação, ou seja, há mais de 5.000 anos atrás. Ao que tudo indica, Stonehenge foi criada para fins espirituais, religiosos, para astronomia, para marcar o tempo, e com uma característica acústica bem especial. A força coletiva que formou a egrégora de Stonehenge, sem sombra de dúvida, transformou aquele local em um lugar especial, cercado de muitas lendas e misticismo. Já o Palácio Cadário, em razão da energia densa que, pelo visto, girou em torno da mansão desde a sua construção, ficou com seu padrão vibratório assim, bem baixinho. A memória da mansão está gravada em suas paredes, formada por energias muito negativas. E se vocês prestaram atenção nas histórias dos seus diversos moradores, em sua grande maioria era formada de pessoas que já possuíam chances de sofrerem as consequências dos atos que costumavam praticar. Então, assim, essas pessoas com baixa energia vibracional, elas foram atraídas pelo cadáver para morar ali? Ou será que foi simplesmente pura coincidência? A verdade, gente, é que eu pretendo ir ao Stonehenge algum dia, tá? Mas eu não alugaria o cadáver nem por um centavo. Iluminados, gratidão por assistirem esse vídeo até o final, por estarem comigo até aqui. Se vocês gostaram do vídeo hoje, deem um like, comentem aqui embaixo, na descrição do vídeo, o que vocês acham desse tema. Eu já conversei com vocês sobre egrégora e como nós formamos essa força no nosso local de trabalho, na nossa casa, no vídeo, através do vídeo Vibração Positiva e outros vídeos também eu cito que nós somos responsáveis pelas vibrações do local em que nós frequentamos. E, iluminados, quem ainda não faz parte do canal de Vidal, vai lá no canal, inscreva-se, tá bom? Beijos iluminados, até quinta com mais uma meditação.